Regis, seu microfone. Muta ele aí. Pronto, vamos iniciar aqui as discussões, ok? A continuidade. Então, vocês estão conseguindo ver aí, pessoal, os slides? Lateralidade? Sim. Vamos lá. Na concepção de Oliveira, 97, a lateralidade é a propensão do ser humano em utilizar mais um lado do corpo do que o outro. Ou seja, há um predomínio, uma dominância motora. Preste atenção nesse ponto aqui, ó. 4 pontos: mãos, ouvidos e pés, certo? Há uma dominância motora nas mãos, nos olhos, ouvidos e pés, beleza? Essa autora ainda pontua que até um... Professor, para mim tá travando, não sei se tá para os outros. Tá? Regis, desliga o microfone, abençoar. Eu botei ele aqui. Pronto. Tá travando, pessoal, para mais alguém? Agora Não, tá aqui bom. o meu tá normal. Então, vamos aqui. Então, lateralidade, predomínio de mãos, olhos, ouvidos e pés. Lateralidade ao predomínio ó, da mão, do olho, do ouvido e do pé, certo? Porque é o lado do corpo, né? Olho, ouvido, mãos e pés, ok? A autora ainda pontua que até 1 ano de idade não se verifica nenhuma dominância lateral. No entanto, nesse período que a lateralidade começa a se evidenciar. Só podemos falar em dominância propriamente dita de 5 a 7 anos de idade. Então, é supernatural que a criança não tenha um lado do corpo dominante até o 5º, 7º ano de idade. Não quer dizer que ele tenha uma dificuldade psicomotora. Pode ser apenas que ele ainda não tenha desenvolvido a dominância lateral. Podemos acrescer a lateralidade o entendimento de divisão dos lados direito e esquerdo do corpo, interligando as noções de desenvolvimento do esquema corporal. Para tanto, dizemos que uma criança, pessoa, tem uma consciência da lateralidade quando ela reconhece os lados direito e esquerdo no seu corpo, no outro, nos objetos do seu meio e entre esses objetos. Que tipo de transtornos podem ser evidenciados? Que tipo de transtornos podem ser evidenciados? Ixi. Sumiu aí? Sim, sumiu. Só um minuto. Vamos lá, nós de novo. Pronto. Estão vendo? Sim. Que tipo de transtornos podem ser evidenciados nesse meio do desenvolvimento da lateralidade? Então, esses transtornos da lateralidade se caracterizam como lateralidade contrariada, ambidestrismo, lateralidade cruzada ou lateralidade indefinida, certo? Os transtornos de lateralidade são alterações na estrutura espacial e, portanto, envolvem leitura escrita, ó, daí o fracasso escolar. Os mais frequentes são esses, ó. A lateralidade contrariada, que nós já falamos na primeira aula, é quando a criança tem um lado dominante, por influências sociais, passam a escrever, por exemplo, com a falsa dominância, já que é contrariado socialmente que ele não escreve, dá o exemplo aqui dos esquerdos, né? Pessoa que tem um lado esquerdo dominante, mas aí a galera contraria e bota ele para escrever com a direita. Tem o ambidestrismo, que a criança utiliza indistintamente os dois lados do seu corpo para realizar as atividades, né? E tem a lateralidade cruzada, ó, também origina problemas de organização corporal, quando a criança não tem uma lateralidade claramente definida. Ó. Temos que ajudá-la a resolver, em algum sentido, se impor em qual será o lado escolhido. A gente falou sobre esse ponto na aula passada, e até eu dizia, né, que sobre a lateralidade, até o 5º ano é comum.
Tem criança que chuta com a perna direita e escreve com a mão esquerda, que a lateralidade dela está indefinida. Até o quinto, sétimo ano é normal. Passou disso daí, a gente começa a observar se a criança está com alguma dificuldade na lateralidade, certo? O normal é que a partir dos 5, 7 anos, ela tenha um lado do corpo dominante, ou o lado direito ou o lado esquerdo. Um dos problemas relevantes quando se há perturbação na lateralidade é o aparecimento de cincinesias. Olha aí, as cincinesias que a gente já viu lá atrás, né? O comprometimento de alguns músculos que participam e se movem sem necessidade durante a execução de outros movimentos. É uma função involuntária, né? A gente deu o exemplo hoje de manhã, quando o cara vai pregar um prego na parede e morde a língua, ou fecha o olho quando vira a cabeça de lado, enfim. Esses músculos que são solicitados involuntariamente na execução de um músculo que é, digamos assim, cerebralmente executável, quando o outro se move involuntariamente, é chamado de sincinesia. Então, se minha cabeça está dizendo que eu vou pregar um prego, eu tenho que mover minha mão. Não tem nada a ver com morder a língua. Se eu mordo a língua, é o músculo involuntário que está se movendo desarmonicamente aí na hora de executar uma função. Quem tem problemas na lateralidade pode desenvolver problemas sincinésicos, ou seja, pode desenvolver problemas na cinesia do movimento. Outra importante consequência da perturbação da lateralidade na área educacional é a dificuldade de aprender a direção gráfica, os conceitos de direita e esquerda e dificuldade na coordenação motora fina, o último estágio da coordenação, pequenos músculos. Esses que são considerados graves problemas de aprendizagem escolar. Lá em cima, hoje, acho que a gente falava de gnosias. Cadê? Não deu tempo para a gente falar. Pronto, bem aqui, ó. Eu quero que vocês apreendam esses nomezinhos aqui, para a gente entender como ele funciona. A agnosia, certo? É mais frequente nas crianças. Esta não é capaz de reconhecer ou mostrar nenhum movimento distinto dos dedos da sua própria mão. A somatognosia é a incapacidade de reconhecer ou mostrar o corpo ou de algumas partes do seu corpo. O que é que esse tipo de transtorno corporal ele efetiva, né? Quando tem um prefixo A, quer que vocês decorem isso mesmo, decorar mesmo. Pode decorar. Quando tem um prefixo A, é ausência. Agnosia, assomatognosia, apraxia, certo? Quando tem um prefixo A, é ausência de alguma função. No caso aqui, assomatognosia é a incapacidade de reconhecer o próprio corpo ou as partes do corpo. E agnosia é a incapacidade, não é? A incapacidade de mostrar ou mover os distintos dedos da própria mão. A capacidade de executar movimentos da mão é chamada de agnosia, certo? Sempre que tiver o prefixo A, é ausência. Vamos lá. Mais à frente, ainda na lateralidade, ele faz alguns exemplos, vocês podem ler depois, que não tem necessidade de a gente trabalhar agora, e partimos para o outro ponto, que é a estruturação espacial. Alguns autores também a denominam orientação espacial, organização espacial, ou ainda estruturação espaço-temporal, tal como a concepção de Vitor da Fonseca. Para Oliveira, em 97, a estruturação espacial é um conceito que vai sendo aprendido pelo indivíduo em uma elaboração e uma construção mental que se opera através de seus movimentos em relação aos objetos que estão em seu meio. Então, a estruturação do espaço, do movimento, elas são articuladas, né? A gente vai percebendo através dos sentidos, né? Através dos olhos, da audição, do tato, a gente vai percebendo o espaço que a gente está e se posiciona em relação ao objeto. Por quê, gente? Porque a gente não pode ocupar, né, o mesmo lugar no espaço, né? Dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, certo? Fisicamente impossível. A autora ainda diz que para que uma criança perceba a posição dos objetos no espaço, precisa primeiramente ter uma boa imagem corporal, pois usa seu corpo como ponto de referência. Olha aí que bacana. Então,
Se a criança não tem uma desenvolvimento da somatognosia, né? Da noção do corpo, ok, ela vai ter dificuldades na construção, espaço e tempo. Estão vendo como as consequências das funções anteriores interferem nas posteriores, né? Ó, tônus, equilíbrio, somatognosia, né, que é a noção do corpo, né? Lateralidade e agora a noção espaço e tempo, o quinto, ó. Então, lá atrás, ó, se eu tiver um probleminha aqui na somatognosia, vai influenciar diretamente na minha noção de espaço e tempo, porque eu não vou ter o meu corpo como referência, né? Então, eu não vou saber literalmente me posicionar dentro dos espaços. Imagine uma criança já de 6, 7 anos, ela olha para uma caixa de sapato e diz: "Eu caibo aí". Não, ela não tem como dentro da caixa de sapato penetrar seu corpo, né? Impossível, né? Se ela não tem a noção exata do corpo, ela pode achar literalmente que ela caiba ali naquela caixinha de sapato, mas é algo que a gente pensa e diz, não, não tem como a criança atribuir a noção do tamanho dela para o tamanho da caixa de sapato e achar que ali dentro ela vai caber perfeitamente. Isso aí é quando ela não tem dominância sobre o corpo, quando ela não entende, por exemplo, a forma, a função, o tamanho do seu corpo, ela pode sim fazer essa comparação, essa associação esdrúxula, né? Sem fundamento, né? Mendes diz que a organização espacial é a possibilidade para o indivíduo de organizar-se perante o mundo que o cerca, de organizar as coisas entre si e de colocá-las em lugar e de movimentá-las. É ter a noção de direção, acima, abaixo, à frente e atrás, ao lado, e de distância, longe, perto e em integração. Toda a nossa percepção do mundo é uma percepção espacial, no qual o corpo é o termo de referência. Sim, a localização espacial me permite essas operações, né? Entender o que está acima, o que está abaixo, o que está à frente, o que está ao lado, distâncias, tudo isso graças à minha noção de espaço, né? E o que acontece se eu tiver problemas na percepção espacial? Olha aí, ó. Problemas na percepção espacial, eles implicam diretamente a aprendizagem da criança, por exemplo, na idade alfabética. Ó. A criança não é capaz de distinguir um B de um D, um P de um Q, o 21 de 12. Caso não perceba a diferença entre direita e esquerda, não sabe bem alto e baixo, confunde B com P, N e U, ou e ON, porque ela não tem a noção de para cima e para baixo, por exemplo, ela confunde, ela tem um probleminha na relação espacial e acaba atrapalhando ali a execução da aprendizagem alfabética, por exemplo. Olha aqui, ó, inicia-se com a percepção do seu corpo no espaço para depois usá-lo como referência. Aqui é uma atividade, eu acho que o professor está dando um exemplo de espaço, ó, que o corpo dele pode alcançar diversas formas de área, ó, com o braço estendido de perfil, com o braço retraído, com o braço levantado, as pernas abertas, com o cotovelo ao lado e com o braço e pernas abertas, a área que ele ocupa. Tudo isso é ponto de referência, né? A organização, né? A função de ordem, né? Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, as sequências, né? Letras e números, ó. Misto, direita, esquerda, frente, trás, etc. Dentro do quadriculado, quando a gente pede para a criança identificar, por exemplo, fazer uma palavrinha cruzada com ela, ou um jogo da velha, você pedir para ele associar as colunas aos objetos, ele tem dificuldade, já que ele não domina as posições em cima, embaixo, de frente, de trás, ao lado e etc. A boa percepção do espaço exterior se dá por consequência à boa percepção do próprio corpo, revelando novamente as questões das etapas que se sucedem na maturação neuropsicofisiológica do indivíduo, já que para a criança assimilar os conceitos espaciais, precisa também, como já afirmamos, ter uma boa lateralidade bem definida. Olha aí, outro campo anterior que tem que estar bem definido para que ele domine as funções espaciais, ok? Aqui são atividades que o professor pode fazer para auxiliar essas noções de espaço da criança. Ó. Ele dá vários exemplos. Brinquedos com potes, ó, trabalhar dentro e fora.
de empilhar, encaixe. E a estruturação do tempo, né, gente? Mendes diz que a estruturação do tempo é a capacidade de situar-se em função da sucessão dos acontecimentos, ó, antes, durante e depois, da duração dos intervalos, hora, minuto, aceleração, freada, andar e correr, da renovação cíclica de certos períodos, dias da semana, meses, estações do ano, e de caráter irreversível do tempo, noção de envelhecimento, plantas e pessoas. Isso aqui é excelente para trabalhar com a criança ainda em idade alfabética, viu? Quando você pede para a criança, por exemplo, desenhar um idoso, né? Qual a diferença entre um idoso e um adulto? Vamos lá, educadores. Vocês vão pedir para um aluno de vocês de quinto, deixa eu ver. Primeiro deve estar com 7, 8 no segundo, 9 no terceiro. De quinto ano, ele já está com 10, 11 anos, né? No quinto ano, é isso? Né? Quando você pede para o aluno seu de quinto ano, já com 10 anos de idade, fazer a diferença entre um idoso e um adulto, o que é que vocês acham que ele falará, ou escreverá, ou desenhará? Qual é a característica que mais diferencia um adulto do idoso? Eu acho que seja a fisionomia, os cabelos grisalhos, a postura. Fisionomia, não é bacana. Acho que seja mais isso que eles vão. O que mais? Cecília, do adulto, eu acho que eles, pela idade, que eles conseguem fazer a diferença. Vamos pegar as habilidades também. as habilidades, Fabrício. Vamos pegar aqui, vamos fazer um mescla aqui, né? Do que Rosane falou, do que Fabrício e Cecília falaram, né? Imagine que inicialmente a criança vai perceber as características estereótipas, né? Ou seja, a fisiologia, né? Cara velho, para ele, cabelo branco, pele enrugada, enfim, bengala, qualquer acessório ou atributo que caracterize uma ideia de um idoso. Quando ele pensa no adulto, ele não define se o adulto é jovem ou um adulto já de meia idade e etc. Normalmente, a criança acha que o velho é caracterizado única e exclusivamente pelas suas funções de habilidades e também pelas características que esse idoso terá com relação à irreversibilidade do tempo, à idade. Isso é muito importante. Porque para a criança ser adulto não tem um tempo indefinido. É tanto que a gente martela muito isso na educação. Todo mundo acha que a maioridade é a vida adulta, né? 18 anos, a vida adulta. Mas para a gente é uma criança, né? Um velho como eu, 36, eu já acho que um cabo com 18 anos ainda é um menino. Mas, por lei, ele tem uma maioridade, né? Até 21 anos, se conquista ali a sua adultez, né? Maioridade penal e etc. Enfim. Então, essa adultez, que aí se configura até os 21 anos, ele tem que ter uma prerrogativa para dizer, pô, e a idoso a partir de que idade? 60 e tantos anos. A gente faz um estatuto, preconiza um código civil, moral, que instaure que até X idade está configurado enquanto idoso, né? Você tem direitos e deveres em cada etapa da sua vida. Então, imagine aí que para o jovem, para a criança, uma criança de 10 anos, ela vai entender que tudo isso é relevante para ela caracterizar o que é um idoso e o que é um adulto. Uma distância tremenda de idade. 36 anos é novo, né, Cecília? Mas passa voando, né, gente? Daqui uns dias é 40, daqui uns dias é 50, é muito rápido, né? Quando a gente vê, já está na meia-idade, né? Expectativa de vida do brasileiro, né? 60 e poucos anos. Então, a gente já está quase beirando, por exemplo, aí a metade do nosso tempo em existência, né? Então, a criança não vai ter essa noção. Você não vai poder ter esse diálogo com ela. Mas ela vai entender perfeitamente com relação a pessoas que as etapas adulto e envelhecimento são caracterizadas exclusivamente, Rosane, pela fisiologia, certo? Por como nós aparentamos ser. Um homem de barba é mais adulto que um homem sem barba, segundo a configuração de uma criança. Pode falar, Eleni. Fui eu que levantei. Priscila.
senhor falando, né, de 36, da expectativa de vida do brasileiro, mas hoje a gente está vivendo mais e melhor, devido a algumas condições ter melhorado. Tem pessoas que passam de 100, dependendo da genética da família. Mulher, porque Antigamente, quando a criança, por exemplo, às vezes tinha que, às vezes não ia para a escola, que eu tenho quase na minha família, porque precisava trabalhar na roça, assim, vivia menos, né? Que era mais exposto ao sol, a alimentação era pior, mas hoje a gente vive mais. Hoje a gente já se cuida mais, faz exercício, às vezes cuida mais da alimentação. olha, Cecília, há controvérsias, viu? Ao mesmo tempo que a gente tem mais oportunidade de prolongar, né? Com certeza, século XXI, né? Enfim, a gente prolongou. A expectativa de vida que a gente tem hoje aqui do brasileiro, lógico que ela é maior do que há 50, 100 anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, a taxa de mortalidade da gente é muito maior, entendeu? A gente morre muito mais rápido e muito mais facilmente. Ao passo em que aumenta as oportunidades de você prolongar a vida, a expectativa de vida, obviamente, a taxa de mortalidade é altíssima, gente. Altíssima, assim, sem precedentes. Então, mesmo com as altas tecnologias, quanto mais fácil o acesso, maior a possibilidade da gente também perecer, né? Fica Então, um meio termo, né, professor? exato. Então, assim, para um jovem hoje, de 10, 12 anos, entrando na puberdade, essa noção de tempo para ele tem que estar firmada exatamente pela fisionomia, né? Ele usa muito o aspecto fisiológico. A criança tem um entendimento que o amadurecimento é primeiro do corpo, depois da mente. Só que não, né? Acontece simultaneamente. Depois ele vai perceber que a maturidade, a tua maturidade mental, psicológica, ela vem em detrimento também ao envelhecimento do corpo, dessas caracterizações. E que é necessário ter noção de tempo, né? Que o tempo é muito relativo a isso. Então, quando a gente pensa que já está em 1 ano e meio de pandemia, gente, vocês fizerem 1 ano e meio, eu não lembro de nada. Só comi, engordei, emagreci, dormi. Então, quem disse aí que as ideias de trabalho da gente, as rotinas são totalmente alteradas, né? Eu dou aula à noite, dou aula sábado à tarde, eu nunca dei aula sábado à tarde, é a primeira vez. Então, tudo mudou, as rotinas todas transtornadas aí, congresso à noite, congresso de dia. Então, a gente bagunçou a rotina de muita gente. E 1 ano e meio já. Então, uma noção de tempo de uma criança dentro de casa é totalmente diferente da noção de tempo de uma criança no espaço educativo, né? Então, eu lembro que se coloquem no lugar das crianças agora, dos jovens. Quanto não durava uma aula de 50 minutos, né? A gente conversa aqui 1 hora, parece que foi 20 minutos. O cara passar 40 minutos na sala de aula era uma eternidade. Parece que não ia acabar mais. Não ia acabar, não ia acabar. Então, imagina aí como está essa relação virtual para uma criança hoje, não? O que ela está entendendo do tempo. Isso é bacana vocês discutirem, pensarem, porque é a realidade, né? Então, o tempo, ele é muito importante para essa aquisição aí da criança, ter essa noção total aí de certas características humanas, né? A noção de tempo está intimamente ligada à noção de espaço. Para sua compreensão, é fundamental a ação da memória. Então, vamos lá. A memória, ela tem 3 pormenores aí, né? Tem 3 condições. Vou colocar aqui no chat para vocês lembrarem disso aí sempre que possível. A memória, ela é memória sensorial ou de curto prazo, memória de médio prazo e memória de longo prazo. Memória sensorial, memória de médio prazo, memória de longo prazo. A memória sensorial são as imagens sensitivas que você recebe cotidianamente. A quantidade de pessoas que você viu, de objetos, etc., que raramente você vai lembrar de algum. Por exemplo, eu não lembro quantos pares de chinelo eu vi hoje, eu não lembro quantas vassouras eu vi hoje, eu não lembro a quantidade de casas que eu vi na rua quando eu passei de carro hoje na hora do almoço. Então, é memória sensorial, que passa, eu percebo, mas não quer dizer que eu codifiquei aquela imagem que ficou gravadinha para eu utilizar. Se você me perguntar se eu passei por alguma casa com o número 70, eu não vou saber responder. E eu passei por várias casas de carro. Algo que eu não percebi, obviamente, né? Memória de médio prazo é a memória que fica intervalada entre a quantidade de informações que você recebe cotidianamente e aquilo que lhe chama a atenção e que vale a pena ser perdurado por algum tempo.
É o famoso decoreba, vocês estudando para uma prova, um dia antes, você estuda, fica na memória de médio prazo. Faz a prova, tira aquele velho 7, bonzão, mas 2 dias depois você não sabe mais de patavina nenhuma, né? Assim como eu perguntei para muitos aqui que vocês viram de Piaget e Vygotsky, e alguns disseram que não sabiam o que tinham visto, ou se tinham visto, como tinham visto. Muitas vezes a informação também fica na memória de médio prazo. É quando você não dá a atenção devida e nem a importância devida. Então, fica no médio prazo. Você pode ter acesso por alguns dias, mas depois ela acessa. E a memória de longo prazo é aquela que é paulatinamente reforçada, né? Como a linguagem, a escrita, a matemática. Então, imagine aí que todo dia a gente fala, todo dia a gente escreve, todo dia a gente faz conta. Então, é impossível a gente esquecer esses caracteres, né? Por que a língua portuguesa é trabalhada do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre? A gente não deixa de falar, escrever, se comunicar, né? A gente gesticula todo dia, fala todo dia e representa todo dia. Então, é algo que é paulatinamente, recorrente e reforçado. Então, fica na memória de longo prazo. Porque imaginei como a nossa mente é legal. Vocês aprenderam a ler e escrever com quantos anos? Tecnicamente, idade alfabética, né? 6, 7 anos vocês estavam entrando em idade alfabética. Digamos que ao final do 10º ano vocês estavam totalmente alfabetizados. Então, de 10 para 30 já são 20 anos alfabetizados. E você lembrando de tudo, né? Todo mundo aqui lembra o alfabeto, como funciona, as posições das letras, enfim, todo mundo aqui lembra regras, algumas funções de sintaxe. Então, certos detalhes que ficam na nossa mente, gravadinhos, e que estão aí a longo prazo para se servir para o resto da nossa vida. Sinal que a gente recebeu aquele conhecimento e foi cotidianamente reforçado, né? Paulatinamente reforçado. De forma geral, através de orientação temporal, que o indivíduo aprenderá a localização dos acontecimentos presentes, passados e futuros, podendo então planejar e organizar melhor sua vida. Sim. Aqui é um exemplo, né, de atividades para a criança pintar a sequência, né, ó. Preparando para o chute, chutando, levando o gol e comemorando, para ela organizar a sequência correta, né. Aqui já é uma consequência da não dominação desse espaço temporal, né? Que a má organização espaço-temporal acarretará fracasso em matemática. Ó. Para calcular, a criança deve ter pontos de referência, colocar os números corretamente, possuir noção de fileira, de coluna e deve combinar formas. Então, isso aqui para a criança é estritamente necessário que ela tenha uma boa dominância dessa unidade espaço e tempo para que ela não acarrete problemas na aritmética, na matemática. Ok? A sexta e penúltima função desse desenvolvimento psicomotor é a coordenação global. Eu já falei na aula passada que a coordenação motora global, ou ampla, ou praxia global, ou coordenação motora grossa, é aquilo que é responsável pelo movimento dos grandes grupos musculares, braços, pernas e troncos, ok? Envolve o movimento básico de membros inferiores e superiores simultaneamente, tais como correr, saltar, arremessar bolas, lançar e levar objetos, marchar, andar e suspender, e etc. Entretanto, é dependente de uma boa capacidade do equilíbrio, que depende do tônus, ligadas às sensações proprioceptivas que já vimos, sinestésicas e labirínticas. Aí são funções já orgânicas do cérebro, né? E quanto maior o equilíbrio, mais econômica a atividade do indivíduo e mais coordenadas serão suas ações. Sim, quanto mais equilíbrio a gente tiver, melhor para a gente executar o movimento dos grandes músculos. Por exemplo, para você... Alguém já lavou prato sentado na pia, botou uma cadeira e começou a lavar os pratos? Deve ser horrível, né? A posição você fica totalmente inclinado para frente. Porque geralmente as pias têm um tamanho universal, né? 1,20 m, aqui no umbigo do cidadão, né? Que você apoia, quase que apoia os braços ali na pia, para ficar numa postura ergonômica, para fazer a limpeza da sua louça. Então, se você tentar sentar, você vai ficar ergonomicamente numa posição muito ruim para alcançar a torneira, a pia, a água, enfim. Então, é algo que você não faz. Porque ergonomicamente pode lhe causar um probleminha, né? Dificuldade, né? Então, esse equilíbrio postural, ele é importantíssimo na hora da execução de alguns movimentos. Vai lhe economizar tempo e esforço. Aqui são algumas atividades que são realizadas, né, para as questões da coordenação motora ampla, né, dos grandes movimentos do corpo, arremessar argolas,
brincadeiras de equilíbrio sobre alguns pontos, esponjas, etc. Brincadeiras de correr, mata-mata, pegar bandeira, ó. Jogos pré-esportivos, de ordem, polichinelo, ginástica, danças, tudo isso fazem parte aí dos movimentos dos grandes músculos. E, por fim, a gente tem a coordenação motora fina ou apraxia fina. Ó. De forma geral, é a capacidade de controlar os pequenos músculos para exercícios refinados, colagem, encaixes, recortes, perfuração. Envolve a coordenação óculo-motora, viso-manual e músculo-facial. Anotem isso aí. Coordenação motora fina ou praxia fina envolve a coordenação óculo-motora, ou seja, da visão e do movimento, viso-manual, da visão e das mãos, e músculo-facial, ok? Pequenos músculos, língua, lábios, olhos, pálpebras, dedos, o que mais, gente? Os esfíncteres, né? Nosso corpo, os dedinhos do pé, o tornozelo, pequenos músculos do nosso corpo são movimentados, né? E a pessoa que nasce com deficiência visual, como ela vai dar de conta dessa praxia fina? Ele diz que é tátil sinestésica, né? Através do tato. Ela coordena esses pequenos movimentos, tateando as superfícies, ok? Percebendo os objetos através do toque. A praxia fina traduz um produto final do qual participam todos os fatores psicomotores anteriores, né? Tônus, equilíbrio, somatognosia, lateralidade, noção espaço-tempo e coordenação motora grossa. A tríade postura, visão e mão é uma recoordenação sistêmica que está na base da praxia fina, segundo Vitor da Fonseca. Então, postura, visão e mão. Postura, visão e mão, né? Óculo-motora, visomanual e músculo-facial. Nesse mesmo sentido, o Vitor da Fonseca diz que essa coordenação compreende o que ele denomina de micromotricidade e perícia manual. Entretanto, temos que considerar como parte da coordenação fina a questão do controle ocular, ou seja, a visão conjuntamente com o gesto manual, comumente chamado de óculo manual, visomotora ou olho-mão, como, por exemplo, experiências de lançar e pegar, é chamado de olho-mão. Ele dá um exemplo aqui dessa experiência de lançar e pegar nessa atividade prática aqui da criança, que está jogando uma bola para o outro. Ó. Olho e mão, para saber exatamente onde vai receber a bola, não é? Tem algumas atividades aqui que vocês podem visualizar posteriormente, de recorte, de montagem, o famoso pega-vareta, né? Ou puxar os fiozinhos aqui do macarrão, ó. Encaixes. A fase ideal para trabalhar todos os aspectos de desenvolvimento motor, intelectual e socioemocional é do nascimento até os 8 anos. Então, a gente estica aí até os 8 anos de idade, aí a gente está trabalhando essas funções, ó, dentro daquilo que se compreende como as funções psicomotoras. Aqui a gente tem as discriminações das percepções, que a gente já viu na aula passada, auditiva, visual, tato, olfativa, motor espacial, e discriminações de inter-relação, né, que é a questão de figura fundo. Deixa eu ver aqui, que é para a gente ter aqui. Aqui a gente tem as dificuldades relacionadas à praxia grossa e fina, né? A apraxia global e fina. Quando a criança tem alguma dificuldade no desenvolvimento da coordenação motora grossa e fina, há uma lentidão ou ineficiência na planificação de novas ações, ou seja, em como ela vai executar as novas ações, independentemente da inteligência normal ou de uma motricidade que funcione bem. O problema reside na ligação entre o intelecto e os membros, entre o psíquico e o motor. Há uma, então, dificuldade na organização, na sequencialização, na própria ação executada, né? Na execução motora, visto que as tarefas da praxia global se revelam ao nível de atenção voluntária da criança frente a situações novas e seu potencial de cognição, a parte ou locus que faz essa organização do cérebro é o lóbulo frontal. E aí tem um novo nome para a gente, ó,
Apraxia, quando ele tem dificuldade na execução motora, seja ela global ou fina, se ele tiver ausência, é chamado de quê? Apraxia, ó. Ausência, ó. Ou incapacidade, prefixo A. Perturbações da motricidade voluntária que aparecem na ausência de agnosias, de movimentos, né? De perturbações da inteligência, etc. É a perda de um conjunto de movimentos coordenados para um fim determinado. Se aqui tivesse dispraxia, que pode ser também, ó, dispraxia, a dispraxia, se tiver até o prefixo dis, é dificuldade na execução dos movimentos coordenados. Dificuldade na execução dos movimentos coordenados, chamada de dispraxia. Dispraxia. Se tiver apraxia com prefixo A, é o quê? Ausência ou incapacidade na execução de movimentos coordenados. Prestem atenção, que pode ser uma questãozinha de prova. Qual a diferença entre dispraxia e apraxia? Prefixo dis, tudo que tiver dis é dificuldade. E tudo que tiver A é ausência. Agnosia, apraxia, afasia, assomatognosia, tudo isso é perda, ausência, ok? E o que tiver dis é dificuldade, né? Diminuição, ok? Eu vou encerrar aqui essa apresentação e vou iniciar aqui outra, para a gente fixar aqui. Só um minutinho. A gente viu essa lâmina na aula passada, viu? Chegou a ver isso aqui? Não, né? Não. Então vamos aqui. Agora que a gente entendeu a estrutura dos 7 pontos, finalmente, das funções psicomotoras, desde o tônus muscular à praxia fina, né? A gente entende agora que a psicomotricidade, se ela não for bem desenvolvida no sujeito, se ela não tiver execução em perfeitas condições em cada uma dessas estruturas, ela pode apresentar o quê? Dificuldades, né? Ou seja, disfunções. E essas dificuldades ou disfunções são passíveis de intervenções. A gente tem que entender agora onde estão essas dificuldades e como elas podem ser acompanhadas, né? Ou tratadas, né? Vamos lá. Primeiro, eu entendo que a motricidade, o movimento do corpo na psicomotricidade, ela parte de um princípio em que ela é, digamos assim, acessada pelo cérebro humano, né? Quando se fala de desenvolvimento motor, é preciso reconhecer de que forma ela se dá, quais as normas da evolução de todo o processo de maturação motora. Dessa forma, é preciso identificar as leis que acompanham o desenvolvimento motor. E essas leis são totalmente cerebrais ou neurológicas, né? Recorrentes ao cérebro humano. Essas leis são voltadas às funções céfalo-caudal e próximo-distal. De novo, Glauco, eu preciso decorar esses nomes, céfalo-caudal, próximo-distal? Não. Você precisa entender que quando fala psicomotricidade, envolve o quê? O corpo e o cérebro humano. Envolve as ações internas, né? Envolvem as ações do cérebro humano, né? A evolução motora da criança se dá da cabeça, né, para a parte inferior do corpo, ou seja, primeiro ela controla a sustentação da cabeça, o pescocinho, para depois começar a andar, ó. Então, céfalo caudal, do cérebro até a minha cauda, né, ou seja, aos meus membros inferiores. Próximo distal, o desenvolvimento motor responde pela sequência evolutiva do eixo do corpo para as extremidades, ou seja, se vocês estiverem me vendo aí na câmera, é aqui do centro, ó, do meu tronco, não é? Do meu tronco, ou seja, da minha coluna vertebral, para os eixos, ó, as minhas extremidades, né? Pontas dos dedos, pontas dos pés, até o meu quadril, né? São minhas extremidades. Compreendem? Tem dúvidas? Sim, Essa... só mais uma vez, por favor. Oi?
tá? Se o senhor explicar só mais uma vez isso que o senhor estava falando. Próximo distal, ele fala que é a sequência evolutiva, que é do eixo do corpo para as extremidades, da minha coluna vertebral, do meu eixo, do meu tronco, para as extremidades, pontas dos dedos das mãos, dos pés e do meu quadril, são as extremidades do corpo, ok? Dessa forma, podemos estudar a evolução motora de um bebê, observando e avaliando seu desempenho, sua destreza, sua força e todo o seu controle motor. Sim, quando você olha para um bebezinho, é normal que ele comece inicialmente a controlar o tronco, lembra? Tronco, né? Coluna vertebral, pescoço, cabeça, para depois controlar, ó, os membros distais, né? Ou seja, extremidades, mãos e pés. Por isso que ele primeiro controla o tronco, que é a sua base de sustentação, para depois controlar braços e pernas, as suas estruturas extremas, ok? Dessa forma, a psicomotricidade ela inaugura uma nova visão dentro do contexto de desenvolvimento psicomotor. Ela vai além da definição de corpo como ferramenta biomecânica ou como ser puramente emocional. Ela não só abarca o discurso psicomotor, como amplia a profundidade do complexo horizonte da criança. O autor que nos leva a essa mudança de paradigma, nos anos 90, é o argentino Estevão Levin, né? Atualmente forma turmas do Brasil e na Argentina sobre as discussões psicomotoras. E o Estevão fala exatamente o que a gente já discutiu na aula passada, que a psicomotricidade ela vai além, né? Porque ela envolve todos os sentidos do corpo, ó. Psicomotricidade. Tanto é interno, como é uma base psicológica, mental, como é motora, né? Para que envolva a cognição, o movimento, é necessário que envolva as sensações e percepções, ó, que são funções internas experimentadas por cada um de nós. Ó. Essas sensações são os meus 5 sentidos. Ó. Através dos meus 5 sentidos, eu percebo e sinto, né? Visão, audição, olfato, palato e tato. Então, eu preciso desses meus sentidos e percepções para que eu consiga movimentar o meu corpo no espaço, certo? E são divididos em três condições aí básicas, essas funções sensitivas, que são as interoceptivas, né? Que é os sinais do meio interno que asseguram a regulação das necessidades elementares do sujeito, como, por exemplo, fome, sede, condições emocionais e etc. Então, interoceptivas, sinais do meu organismo interno. As proprioceptivas, que nos dão informações sobre a posição do corpo no espaço, sobre a postura, ou seja, as proprioceptivas têm a ver com o reconhecimento do meu corpo no espaço onde eu estou. O corpo nosso, o corpo, é sempre a referência para o espaço. Eu sempre meço alguma coisa no espaço de mim, a partir de mim, para o objeto, nunca do objeto para mim. Tipo assim, quando eu vejo a cama e digo, pega aí o controle da televisão, aí você está em cima da cama. Eu não olho a distância da cama para mim, entendeu? Eu olho de mim para a cama, de onde eu estou para a cama, e de estar longe. Nunca é da cama para mim, porque eu não tenho como perceber pelo objeto. Eu percebo por mim, eu sou a referência proprioceptiva da minha própria condição, da minha própria percepção, ok? Estão compreendendo? Vamos lá. E as estereoceptivas, que nos dão sinais advindos do mundo exterior, ó, criando a base de comportamento consciente, né? A partir dos meus sentidos, olfato, visão, audição, tato e paladar. Então, se as interoceptivas são as minhas sensações internas, as proprioceptivas é a minha condição de existência, de lugar, a partir da minha condição de referência, as estereoceptivas é o oposto das interoceptivas, né? As extraceptivas são os sinais de fora, as interoceptivas os sinais de dentro, e as proprioceptivas é o meu lugar no espaço. Estão entendendo? Tem dúvidas, É um perguntem. bocado de nome complicado que confunde. É complicado, por isso tem que ler várias vezes. Ó. Interoceptivas, internos, sinais internos. Exteroceptivas, sinais externos, o nome já está dizendo, extero. E proprioceptivas, do próprio sujeito, o lugar dele no espaço, a condição dele de referência. Ok?
Vocês vão ter tempo de maturacionar isso aí quando começarem a estudar, posteriormente. Então, para que toda essa estrutura motora fosse compreendida dentro das suas incapacidades, das suas dificuldades, o Luria, né, que eu já falei dele, inclusive, na aula passada, ele desenvolveu aí, dentro dos seus estudos, de 1973 até 80, duas unidades funcionais, né, que ele chama de unidades funcionais de Luria, né, e nessas unidades funcionais aqui, deixa eu ver, aliás, 3 unidades funcionais. Ele diz que o cérebro é composto de múltiplas estruturas funcionais e que estão sistematicamente integradas em 3 grandes unidades fundamentais. Aqui é um 3. A primeira unidade funcional, ele fala que é responsável pela regulação do tônus e equilíbrio, coordenação, funções vitais e função de vigilância. A segunda unidade funcional é responsável por obter, captar, processar e armazenar informações vindas do mundo exterior. E a terceira é responsável pela programação, regulação, verificação e atividades mentais e motoras. Então, vamos lá. Aqui é o cérebro estudando as unidades do Luria. Escutem, entendam. A primeira unidade funcional do cérebro, segundo Luria, é responsável por tônus, equilíbrio, ok? A primeira unidade do cérebro é responsável pelo tônus e pelo equilíbrio, beleza? Ok? A segunda unidade é responsável pelo equilíbrio, pela somatognosia e pela relação espaço e tempo, ok? E a terceira unidade pelas coordenações motoras ampla e fina. Dividam dessa forma. Primeira unidade, tônus e equilíbrio. Segunda unidade, somatognosia, lateralidade e noção espaço-tempo. Terceira unidade, coordenação motora ampla, coordenação motora fina. Beleza? Para ficar mais fácil de compreender essas unidades, ok? Na primeira unidade, a gente tem o tônus. Na primeira unidade, a gente tem o tônus e o equilíbrio. Na segunda unidade, a gente tem a lateralidade, a somatognosia e a noção de espaço-tempo. Na terceira unidade, a gente tem a coordenação motora ampla e a coordenação motora fina. São divididas nessas áreas cerebrais que a gente já viu no slide anterior, agora durante a aula. E aí, gente, por que eu estou explicando essas unidades do Luria para vocês? Porque, segundo o Luria, você entendendo essas unidades, fica mais fácil você entender como o sujeito, por exemplo, apresenta uma dificuldade motora, ó, dentro dessa organização. Ó, que ele diz que toda aquisição cognitiva da criança é consequência de uma atividade integrada entre os centros de trabalhos dispersos no cérebro. Então, para que eu entenda, ó, praxia, dispraxia e apraxia, que tem a ver com o movimento, o que é a praxia, gente? A praxia é o movimento do corpo, ó. Praxia, ó. P-R-A-X-A. O termo praxia quer dizer movimento, ok? Organização de movimento. E aí vamos para lá. Se tem dis, é o quê? Dificuldade no movimento. E se tem a, é o quê? Ausência no movimento, ok? Então aqui ele explica direitinho as visões da Júlia Guerra, que vocês podem ler posteriormente, sobre praxia, dispraxia e apraxia. A dispraxia, que é a dificuldade no movimento do corpo, dispraxia, prefixo dis, dificuldade. A dispraxia é uma alteração do conjunto de movimentos coordenados para um fim determinado, depende da aprendizagem. E quais são os sinais que a criança possui uma dispraxia? Olha aí, aqui são, depois vocês vão ler, que isso aqui é interessante para a gente trabalhar, inclusive pode ser questão de prova também, ó. O que é que está configurado dentro da dispraxia? Que sinais a criança pode me mostrar durante a aula, ou na minha casa, quando eu estiver olhando meu filho, que ele pode estar tendo ali uma dificuldade na execução de movimentos. Quando ele tem alguma dismetria, o que é dismetria? Inadaptação a distâncias, ó, movimentos exagerados ou mal inibidos. Ó. Quando ele tem dificuldade com distância, é dismetria. Distonias, movimentos involuntários, sem qualquer significado.
Quando a criança vai andando e mexe os braços, ou requebra demais, ou faz algum movimento que não tem nada a ver com a execução daquele que ele deveria estar fazendo. Um movimento involuntário é chamado de distônico, ou distonias. Disquinesias, ó, movimentos anormais, bruscos e anárquicos, como, por exemplo, se bater. Já viu aquelas crianças que ficam com raiva e batem a cabeça na parede? Não tem esses casos, menino aí com raiva, tá a cabeça na parede, se morde, dá murro na cara e tal. Esse tipo de comportamento autodirigido é chamado de disquinesias, ó. É um movimento anormal, não se espera um movimento desse da criança. Dar um soco em si mesma, ou bater a cabeça na parede, se debater no chão porque está pedindo alguma coisa. Então, esse tipo de movimento é chamado de disquinesias, ok? Dissincronia é uma dificuldade na velocidade do movimento, gente. Olha aí. É quando ele não tem o quê? Sincronia no movimento, ó. A criança vai bater palmas, você diz, bate a palminha, junta as duas mãozinhas. Aí ela erra, ou erra o tempo, ou bate com as mãos ao contrário. Quando ela tem uma dificuldade na execução, bate com a mão na lateral e a outra assim. Quando ela tem dificuldade de executar o movimento sincrônico, ó, as duas mãos ao mesmo tempo, para fazer o barulhinho da palma, você já começa a perceber que aquela criança pode ter ali, certo? Pode apresentar uma dissincronia. Não só nisso, né? Dificuldade para natação é muito comum. Você descobrir tardiamente que seu filho tem uma dissincronia. Ele não consegue ir com o braço na frente, depois jogar o braço para trás, posteriormente no outro, e assim sucessivamente. Pode influir no andado da criança, que não consegue pôr uma perna na frente, uma perna atrás, e assim sucessivamente. Pode ocorrer em diversas potencialidades aí de desenvolvimento da criança. Lembrando que muitas dessas disfunções são comuns até o 7º, 8º ano. Caso ultrapasse essa idade, você tem que ficar de olho para saber se seu filho está apresentando dificuldade motora mesmo, pré-identificada, que necessita de ajuda de profissionais, ok? A apraxia, eu já falei, que é a ausência, né, do movimento, então não vamos falar de novo. Gnosias e agnosias, gente, ó. A gnosia é a capacidade de discriminar um estímulo sensorial, dentre outros, da mesma categoria. É a capacidade de áreas associativas do cérebro em reconhecer e discriminar um estímulo sensorial. Então, a capacidade gnósica é a capacidade de discriminar um estímulo sensorial. Por exemplo, a diferença entre passar a mão na sua cabeça e bater na sua cabeça. Quando você passa a mão na cabeça da criança ou dá um tabefe na cabeça dela, ela tem que saber diferenciar essas funções, né? Essas relações sensitivas. Se for assim, é muito difícil. A criança não sabe quando você está fazendo um carinho ou quando é uma agressão. Então, é necessário que nós termos a sensibilidade necessária para diferenciar essas condições. Então, se a criança não tem essa sensibilidade, ela pode ter um problema de quê? Gnósico, né? Que a gente chama de gnosia, né? Um problema gnósico. E se ela tem um problema gnósico, a gente tem que entender se é ou não ali, naquele momento, uma agnosia, né? Pode ser uma agnosia. Se tem prefixo A, eu já sei que a agnosia é o quê? Perda, ausência. A agnosia é a incapacidade ou a perda do reconhecimento dos objetos, ó, sem que tenha nenhum prejuízo nas vias sensoriais na área de projeção cortical. Ou seja, a agnosia, gente, é a perda total da sensibilidade dos sentidos. Quando você não está escutando, não está vendo, não está sentindo o toque, não está sentindo o sabor, é chamado de agnosia, certo? A perda na função sensitiva é chamada de agnosia, ok? Perda da função sensitiva, chamadas de agnosias. São resultantes de lesões nas áreas sensoriais secundárias, ó. Podem ser visuais, auditivas, táteis, olfativas, né? Podem ser de lesões, que no acidente, por exemplo, como podem ser também congênitas no nascimento, vocês nascerem com alguma malformação cerebral e desenvolver uma agnosia para uma dessas áreas sensitivas, audição, visão, tato, olfato e paladar. Essas funções envolvem também a atenção e a memória, gente.
Quando a criança possui uma dificuldade gnósica, né, na percepção dos movimentos, dos sentidos, a criança pode sim ter uma dificuldade na sua memória e na sua atenção, já que para que se tenha atenção e foco, é necessário que você utilize da sua percepção. Primeiro, a criança percebe, concentradamente ela percebe, né? Quando ela percebe, ela desenvolve o quê? Atenção. Quando ela desenvolve a atenção, ela o quê? Se concentra. Não há concentração sem atenção e vice-versa. Não tem como estar atento se eu não estou concentrado. E não tem como me concentrar sem estar atento. Então, esse é um processo comum. E a atenção é que vai me dar os subsídios para que eu memorize as coisas. Eu só posso memorizar uma palavra como somatognosia se eu estiver atento. Se eu estiver com fone de ouvido ou falando com alguém, eu posso não memorizar, porque eu não tive o quê? Atenção e não consegui o quê? Memorizar. Beleza? Dúvidas? Professor, em relação à criança que, tipo assim, se tem os movimentos bruscos, né, que eu esqueci o nome, tipo se bate. A minha filha, ela, no momento de raiva, ela já se bateu assim na cabeça, bateu a mão na cabeça dela, né? Já vi assim umas 3 vezes, mais ou menos, no momento de raiva, principalmente quando ela está estudando, porque ela diz que não tem paciência, fica Pode ser uma dizendo. disquinesia, né? A criança bate na cabeça como um movimento brusco e involuntário, né? Mas não quer dizer necessariamente que ela tenha uma dispraxia. Ela tem 7 anos. Pode ser ansiedade, pode ser a forma dela manifestar a impaciência, a incapacidade, mas se é recorrente, o movimento muito brusco com outras ações, não só com se bater, por exemplo, vai partir um pedaço de bolo e dar uma porrada no pires, no prato, então, com um garfo, com a faca. Dependendo da idade, ela não tem mais idade para fazer esse tipo de movimento, né? Digamos que você dá uma colher na mão do filho de uma criança de 2 anos de idade, ela bate assim, ó, fica batendo no pratinho constantemente, porque ela não tem coordenação, né? Mas uma criança de 5, 6 anos, ela não é para pegar a colher e ficar batendo com força no prato, não é verdade? Porque ela já tem a noção da sensibilidade, do toque, de como, da força que ela deve exercer, então ela não faz um movimento brusco. O movimento brusco ao dirigir, ela também não faz, se socar, né, dar murro na própria cabeça e tal, porque ela sabe que machuca. Então, tem que ficar observando se repete, se é só no momento que ela fica impaciente com o estudo, se é no videogame, enfim. Certo. Então, pessoas, por hoje é só. Eu vou passar para vocês um vídeo que vai ficar lá na plataforma do Classroom. É um vídeo de 20 ou 25, 15 a 30 minutos. É um vídeo sobre desenvolvimento infantil, que mostra um professor falando sobre o desenvolvimento psicomotor na aula. Vocês vão assistir esse vídeo, certo? E eu vou passar uma atividade que vou postar amanhã, certo? Amanhã eu posto a atividade que vai ser uma atividade sobre o vídeo. Com relação ao artigo, eu tinha prometido falar um pouco desse artigo que a gente viu na semana passada. Então, um artigo que a grande maioria já me entregou, é um artigo bem pontual com relação ao que se pretende nas suas discussões, né? Já que, apesar, como Cecília disse que encontrou alguns erros aí contextuais, de escrita, isso aí tem a ver com a revista, né? Não tem a ver com o escrito do artigo. Às vezes a revista passa, o redator viu e não prestou atenção, o avaliador também não prestou atenção devida, mas é um artigo de fácil leitura, é um artigo bem dirigido, um artigo bem direcionado, para a gente que vai iniciar uma formação em educação, com certeza entender o desenvolvimento infantil analiticamente, né, em como ele se desenvolve, é importantíssimo, né, então, fala sobre questões atuais, né, sobre a questão de estar conectado o tempo todo, fala sobre a ideia da psicomotricidade como apoio ao ensino e aprendizagem, que é mais ou menos isso. O desenvolvimento psicomotor, apesar de estar implícito, né, ao desenvolvimento funcional da criança dentro da aprendizagem, é um desenvolvimento que ele vem a apoiar, ou seja, vem a dar subsídios para que a criança desenvolva as suas habilidades educativas, né? Então, dentro das 3 áreas que se sustentam a aprendizagem, né? Que é a leitura, a escrita
e a organização matemática, a aritmética. Então, foi bom porque esse artigo, ele dá uma passeada dentro daquilo que se propõe, né? Limitadamente, obviamente, nas definições de psicomotricidade, nas áreas que elas estão sendo relacionadas, né? Ela fala até de 3 áreas básicas, né? Que alimentam o desenvolvimento, né? Fala lá que acho que é o movimento, o intelecto e o afetivo, né? Então, o movimento, o intelecto e o afetivo. Então, a parte do corpo, né? As praxias, as partes intelectuais e as partes afetivas. Então, psicoemocional, psicoafetivo, psicomotor. Então, desenvolvimento psicomotor e desenvolvimento psicoafetivo estão totalmente integrados, né? Isso é necessário dentro da condição de aprendizagem. Então, o artigo ele se propõe a levantar essa discussão do desenvolvimento intelectual, afetivo e motor, e é bem bacana para você ver como uma área está interligada com outra, até porque corpo e mente não se separam, né? A gente não fala de corpo, depois fala de mente, né? A gente fala como unidade. O ser humano é uma unidade, né? É uma cabeça só para todas as execuções do dia, né? Para onde você vai, você leva a sua cabecinha, você leva as suas questões afetivas e emocionais. Então, acho que o texto faz uma abordagem bacana a esses aspectos aí. Não sei se o artigo foi muito pertinente para vocês, mas é um artigo bom de se ler. O artigo é muito bom, de fácil entendimento. Realmente ele também a parte que a gente está vivendo agora, a questão das crianças ficar muito tempo de frente a um computador, de um celular, e não fazer movimento do corpo, as crianças ficarem obesas, indefesas, tudo isso. Eu acho que, para mim, eu achei muito bom o entendimento. Muito bom a sua colocação, viu, Flávio? Inclusive, essa discussão, né, da era digital, né, da interatividade que a gente tem e que muitos optam pelas funções digitais por serem mais práticas, né? Então, é muito mais confortável a criança ficar jogando videogame sentada do que correndo com a bola, né? Então, há essa discussão também. Inclusive, as crianças, quando a gente fala das brincadeiras que a gente brincava antigamente, elas nem sabem mais. Elas não conhecem. É novo, porque é todo tempo no videogame ou no celular. As crianças de mês, a mãe já joga o celular para ele ficar quietinho. Eu dei uma corda para minha filha. Ela perguntou para mim. Sem contar que essas brincadeiras, você estimula o corpo, dá saúde, né? Conhece as habilidades que você tem e ainda brinca. Diferentemente de estar só sentada na frente de um computador, mexendo só com o dedo. Pois é, com certeza. Diz, Cecília. Mas a gente tem que ver também, claro que tem esse problema, mas hoje está mais difícil ainda devido à pandemia, né? Que não pode estar na rua. Sim, sim. O momento é totalmente impreciso, né? A gente está vivendo uma época da educação dos pais também. Vai dos pais. Os pais, às vezes, também é acomodado, é aquelas pessoas que gostam muito de estar no celular. Eu trabalhei em uma casa, cuidando de uma criança, só um exemplo. Todos os dois trabalhavam, mas quando chegava em casa, a criança mostrava para eles que queria a atenção deles, ficavam os dois no celular. Não dava um segundo de atenção àquela criança. Ela só brincava mais porque ela ficava comigo. Eu colocava ela para brincar com os brinquedinhos dela, para ela ir se exercitando. Não deixava muito ela no celular. Ela gostava muito também de ver vídeo na TV. Mas eu sempre colocava aqueles vídeos educativos. Tudo é questão do exemplo, né, gente? Então, assim, a aprendizagem por imitação, ela é real, né? Até falei na primeira aula que são os procedimentos vicários, né? A gente aprende por imitação. Então, se você vem numa casa que todo mundo é acomodado, com certeza é normal que a criança se acomode em algumas atividades. E essa história da facilitação do acesso ao celular, bicho, eu acho isso aí bem controverso. Minha filha hoje, infelizmente, minha filha não mora comigo, mora com a mãe dela, né? Mas, infelizmente, ela é dessa geração milenial, digital, né? E a gente demorou a dar o celular na mão dela, mas também quando deu, foi a mesma coisa, menino quando vê chocolate a primeira vez, assim, foi amor à primeira vista, né? Então, faz parte do universo dela, né? Ela ia para a escolinha, todo mundo tinha telefone, brincava, menos ela, né? Então, a avó começou a dar, aí eu comecei a dar, a mãe, então... Hoje ela tem um celular, minha filha tem 9 anos e tem um celular, mas controla, né? O celular só para jogo, etc. Mas quando vem para cá, para minha casa, por exemplo, eu tenho uns horários para ela mexer, né? Você pode mexer até tal hora. Pois é, professor. Naquele artigo lá, ele fala, inclusive, que o professor e a escola e a família tem que... Diz a importância como é o nome esse nome dessa palavra?
Motricidade. Isso, para a criança, né, para o futuro dela. Ele explica bem direitinho que tem que ter um controle da tecnologia e a motricidade da criança. Aí é aí onde está a questão de unir essas duas coisas. Uhum. E mais? Glauco, a minha filha, ela tem 7 anos. Ela consegue mexer muito mais no computador do que mesmo eu. Não sei como é que as crianças são tão ligadas, porque não é coisa de estar assim, desenvolvendo e estudando sobre essa ferramenta. E eles vão em cheio e acertam. Mas é o tempo, né? Assim, tipo, eles são nativos, né, como a gente chama hoje na literatura. Há um tempo para isso. Essas pessoas são nativas digitais. Elas já nasceram nessa era digital, né? Então, assim, mesmo que você não ache que é a ligação, mas desde a sua gravidez já foi uma gravidez dentro do momento digital, né? Já existe internet, telefones, então toda essa carga de informação é repassada. Então a gente nasce com predisposição muito maior do que uma criança da década de 80, né? Nasceu para a tecnologia, já que nosso mundo é permeado por tecnologia. Gente, uma ultrassom hoje 3D já sai um menino já face, tudo. Daqui um É dia verdade, faz todo sentido isso aí que o senhor daqui um está dia vai falando. sair a fotografia da criança literal, como ela no real, assim, tão avançado que tá. Então, não tem como eles não serem ligados a isso, porque são estimulados desde a gravidez, da gestação de vocês até o nascimento, a estimulação de funções digitais, né? O mundo digitalizado, né? Então, meus queridos, mais alguma pontuação? Questão, né? Abaixa o microfone, viu, Cecília? Não estou escutando nada. Questão, né, das crianças estar enfrentando isso, né, de estar mais sem movimento, que elas deveriam ter mais. Também a questão dessa era, que é uma coisa muito, é tudo imediato, a pessoa não tem mais tempo para nada, as horas não tem mais 24 horas, quando você pensa que já é de dia, já é de noite, aí acho que influencia tudo. Aí para você ter um domínio com isso, é muito difícil, né, para poder fazer alguma coisa. Vai ficar pior, né, gente? Com certeza vai ficar pior, né? Porque a ideia é que a tecnologia avance e não diminua, né? A tecnologia ela vai avançar, então as interações vão ser em tempo real, enfim. A gente tem só que se preparar e entender que a gente tem que adaptar a realidade tecnológica à nossa realidade cotidiana. Então, se a gente entrar aqui num debate se a sala de aula digital substitui a sala de aula presencial, hoje não. Hoje tem muito prejuízo. Mas futuramente isso aqui vai ter que ser híbrido, né? Então, assim, aos poucos, até que seja totalmente disponibilizado de forma não presencial. Então, o que o mundo caminha para isso, né? Pela rapidez, pela necessidade das pessoas, pela evolução da tecnologia. Então, tudo vai caminhar para que isso aqui aconteça. Diga lá, Hilda. Depois da pandemia, professor, eu tenho um filho que tem 15 anos, mas depois da pandemia eu já enfrentei dificuldade grande assim, em controlar, porque ele está totalmente dependente do celular, sabe? Se eu não controlar os horários, ele fica constantemente, sabe? Não tem tempo para outra coisa, não. Se eu não... Mas é complicado porque a gente está vivendo um período ainda, né? Pandemia, e esses jovens não têm para onde correr, né? o problema é exatamente esse, porque ele De não... 15 anos, podia estar na praça, namorando. Aí lá no Mas não tem artigo, como. Euda também fala da relação até com os pais e os filhos, que eles não têm mais. É só com o computador e o celular. Na hora do almoço, eu proíbo ele, eu disse, deixa o celular e o fone de ouvido lá e venha sentar na mesa para você comer sem... Menino, mas é batalha mesmo. Hoje em dia, assim, as famílias, é um no quarto, outro na cozinha, e fica trocando mensagem pelo WhatsApp. Eles nem se comunicam mais, nem gritam dentro de casa. A mensagem vai pelo WhatsApp. Pois é, daqui em casa é leite Chico de Paula, viu? Escreveu, não leu, o pau comeu. Ah, disse a minha. Olha, o celular aqui é só nos horários. Se ela pegar no horário diferente, eu rebolo o bicho lá no meio do mato. Isso, porque ela tem só 9 anos, mas quando ela entrar na aborrecência,
Aí o bicho pega. Eu taco fogo nos telefones tudinho, Radisrael. Se ela não estudar, eu taco fogo em tudinho. Gente, mas assim, mas brincadeiras à parte, a gente tem que tentar conciliar e tem os momentos, né, gente? Eu acho que a criança interromper uma refeição, o uso do objeto é gritante, né? A dificuldade. Ou, por exemplo, minha enteada, que é a filha da minha esposa, ela toma banho escutando música com o celular dentro do banheiro, cara. Então, assim, tem certas coisas que ela ultrapassa o limite, né? A gente diz, olha, deixa o celular fora, porque não tem necessidade e tal. Você quer uma caixinha de som? Aí eu comprei um som e tal, coloco. Ela ali, eu ligo o celular lá de fora do banheiro, para que ela não fique mexendo, tomando banho e mexendo no telefone, gente. Então, para isso você tira como é que tá, né? Então, tem certos momentos que a gente vai tendo que se adaptar. Nem pode negar, porque se você negar é pior. Então, você tem que ensinar, né? Você tem que educar a pessoa aos horários e às responsabilidades. Enquanto não atrapalhar os compromissos e as responsabilidades da criança, do adolescente, eu acho que é super natural que ele interaja com esse mundo que é dele aí, não é nosso, né? Ok, meus queridos. Então, por hoje, agradeço demais a presença de vocês. Fiquem com Deus aí nesse final de semana. Vou deixar o vídeo e a atividade para fazer lá no Clássico. Também vou compartilhar no WhatsApp posteriormente. Até amanhã eu compartilho, viu? Então, se cuidem. Um beijo para todos vocês. Foi um prazer imenso hoje, viu? Tudo bem, bom final de semana para todos. Tchau. Também.